Olá, família da fé! Tudo bem com vocês? Tudo bem, meus queridos? Passando para deixar mais uma mensagem, mais uma história do canal Histórias da Bíblia. E hoje nós vamos fazer mais um quadro do Posso Perguntar? E o Daniel tem uma perguntinha bem interessante hoje. Qual que é a pergunta, Daniel? Pai, é certo orar pelos mortos? Olha que pergunta interessante. Se é certo orar pelos mortos. Hoje é o dia 2 de novembro e é celebrado por algumas religiões esse dia como um dia para se lembrar e orar dos mortos. Será que é certo realmente orar pelos mortos? Para isso eu chamo vocês para lerem comigo o texto aqui de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. E olha só que história interessante quando Davi, em virtude de um adultério com Batseba, eles têm um filho. E em função do nascimento dessa criança e desse pecado que aconteceu, Deus ele dá uma punição ali a Davi, né? Aquela criança, ela ficando enferma. Então vamos ler essa historinha, olha o que acontece. Então diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança, a mulher de Urias, dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta pelo que disse os seus servos. É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuaste e chorastes, porém depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve um outro filho com Batseba. Então, olha só que história interessante. Davi, enquanto aquela criança estava enferma, ele orou, ele se manteve ali triste com aquela situação e clamando a Deus para que Deus pudesse intervir por aquela situação. Porém, quando aquela criança veio a morrer, Davi viu que não tinha mais o que fazer, porque a gente não pode, por meio da oração, resgatar ninguém de lugar algum. Nem ninguém que morreu por meio da nossa oração pode voltar, ou ninguém que morreu, e aí a gente tem que entender que quando a gente morre, só existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno, não existe como ninguém passar de um lado para outro, não existe estado intermediário, não existe purgatório. Então nós precisamos entender que após a morte de alguém, é fato que fica a lembrança, a saudade, mas nós não temos motivos, não temos por que orar. Essa oração ela não faz mais sentido, ela não influencia mais em nada. E eu trago mais um texto aqui para vocês, do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, aqui no verso 26, que diz assim: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Essa é uma história onde morre um rico e também um mendigo.
o mendigo, né? E ali, durante aquela situação, o rico ele acha que o mendigo ele pode passar de um lado para trazer água, um estando no céu e o outro no inferno. E ali Abraão ele diz que não existe essa possibilidade. Também não existe a possibilidade de ninguém voltar à terra para que possa levar mensagem alguma. Então a mensagem, queridos, que eu deixo aqui para vocês hoje, uma mensagem que eu já trago como lição para o Daniel, é que não há motivo, não há porquê, não faz sentido orarmos por ninguém que morreu. Porque não muda nada, não muda nada. Isso não quer dizer que nós precisamos esquecer dos nossos entes e amigos que morreram. Sim, eles estão guardados no nosso coração, na nossa lembrança. Porém, essa oração, ela acaba sendo um ato de desobediência a Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Mas quando a gente quer orar para que alguém seja resgatado de algum lugar, a gente, primeiro, que a gente está desobedecendo a Deus. Segundo, que a gente está afrontando a palavra de Deus por meio de uma mentira. Porque a palavra de Deus fala o contrário. Então, nesse dia de hoje, onde muitos querem celebrar o Dia dos Mortos, na verdade, que seja assim um dia para você lembrar, mas não há necessidade de você orar por alguém que morreu. Ore sim por aqueles que estão vivos, porque esse nós podemos sim dedicar a ele as nossas petições para que Deus ouça e possa fazer alguma mudança. Que Deus te abençoe, eu agradeço pela oportunidade. Fiquem na paz e o Daniel tem sempre aquele recadinho. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!